respectivas-feiras, dirigindo seus respectivos lugares para o início da sessão plenária, que você vai acompanhar ao vivo, direto do plenário. Gentileza. Declaro aberta esta sessão jurisdicional. Peço à senhora secretária que leia a ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão ordinária, realizada em 15 de junho de 2016. Presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski. Presentes à sessão os senhores ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Teori Zavascki, Roberto Barroso e Edson Fachin. Ausentes, justificadamente, os ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, e para participar do 22º Encontro de Presidentes e Magistrados de Tribunais e Salas Constitucionais da América Latina, na Cidade do México, a ministra Carmen Lúcia. Procurador-Geral da República, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, foram apregoados alguns feitos, dentre eles recursos extraordinários. Consulto os eminentes pares para saber se há alguma correção a fazer na ata. Em não havendo, declaro-a aprovada. Eu tenho a satisfação de anunciar a presença dos alunos das seguintes instituições de ensino: Centro Universitário da Fundação Educacional de Barretos, Barretos, São Paulo, e Escola Carandá, São Paulo, São Paulo. Sejam muito bem-vindos. Hoje, tendo em conta a ausência de quórum constitucional por ausências justificadas dos colegas, nós julgaremos apenas as listas. Obrigado. Apesar de eu ser presidente, eu acho que a ordem de antiguidade tem que ser rigorosamente respeitada. Então, começamos com a lista do ministro Marco Aurélio, lista número 1 de Vossa Excelência. Presidente, embargos de divergência, pressuposto de admissibilidade não configurado, agravo regimental, estou desprovendo o agravo regimental e impondo multa nos dois agravos regimentais. Pois não. Consulto os pares, não há divergência, desproveram ambos os agravos e impuseram multa por unanimidade. Ministro Marco Aurélio, lista número 2 de Vossa Excelência. Com 5 processos, a situação é idêntica, presidente. Desprovejo com imposição de multa, ainda sob a regência do Código de Processo Civil de 1973. Pois não. Consulto os colegas, não há divergência, desproveram os agravos com imposição de multa por unanimidade. Eu trago a lista número 1 da presidência, já antecipadamente divulgada. Eu não estou conhecendo dos agravos, porquanto, de acordo com a orientação desta Suprema Corte, cabe ao agravante impugnar todos os fundamentos da decisão agravada e não ocorreu no caso. Isso, Marco Aurélio. Presidente, apenas um esclarecimento, né? São agravos anteriores ao atual Código de Processo Civil, sim. Né? Porque há uma matéria pendente, eu pretendo, inclusive, suscitá-la no plenário, sim, que diz respeito a uma segunda oportunidade que o 932 do Código dá ao advogado para aparelhar o recurso interposto. Mas aqui não é o caso, acompanho Vossa Excelência. Pois não. Então, por unanimidade, deixaram de conhecer dos agravos. Na lista número 2 da presidência, estou sugerindo que se negue provimento. Em todos estes casos, não houve o destaque da repercussão geral. Isso é um óbice intransponível, como todos nós sabemos, portanto, este agravo não pode ser provido, ou estes agravos, este é o meu voto. Consulto os colegas, decisão unânime da Corte, no sentido de negar-se provimento aos agravos da lista 2. Lista 3, aqui nós temos o seguinte: são embargos de declaração que eu estou rejeitando por ausência dos pressupostos de embargabilidade. Pretende-se apenas a rediscussão da matéria já julgada em plenário. Todos de acordo? Rejeitaram por unanimidade. Nesse caso, tá bem. O ministro Teori pede destaque na lista 6, mas é uma questão um pouco complexa. Eu peço licença a você. Eu ia pedir vista. Vossa Excelência quer pedir vista? Eu vou pedir. Então, eu vou anunciar e Vossa Excelência pede vista, porque aí nós aguardamos um quórum um pouco mais completo.
O meu voto é no sentido de negar esse provimento ao agravo regimental. Então, anuncio o resultado provisório do julgamento após o voto do presidente, que nos segundos agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo 883-782 de Pernambuco, em que o presidente negava provimento, pediu vista antecipada ao ministro Teori Zavascki. Eu trago a lista 7 também da presidência. O ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão que eu estou sugerindo dos embargos de declaração em agravo regimental. Estou propondo que se negue provimento. Presidente, aqui também é anterior. É anterior, sim. Anterior, eu sei da preocupação também. de Vossa Excelência em franquear-se agora a... Porque aí o Código prevê uma oportunidade uma intimação, para o embargante se pronunciar. Exato. Né? Então, Vossa Excelência fica vencido na conversão dos embargos de declaração em agravo regimental, mas no mérito acompanha e, então, por unanimidade, negaram provimento ao agravo. Ministro Fux, Vossa Excelência traz a lista número 1. Senhor presidente, a lista número 1 é agravo regimental no mandado de junção. Estou assentando a ausência da imposição constitucional do dever de legislar, agravo regimental desprovido. Consultos pares, nenhuma divergência. Por unanimidade, negaram provimento aos agravos. Ministro Fux, lista número 2 de Vossa Excelência. A lista número 2, senhor presidente, é a decisão transitada em julgado que não admite a impetração de mandado de segurança contra ato judicial já precluso. Eu estou desprovendo o agravo regimental. Pois não. Consulto os colegas, não há divergência. Negaram provimento aos agravos regimentais por unanimidade. Ministro Fux, lista 3 de Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui lista 13 são embargos de declaração, nos embargos de divergência, no agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo. E aqui são embargos anteriores ao novo Código, então estou convertendo em agravo, sem necessidade de mandar da vista a outra parte, para ajustar ao 1021 para o primeiro, estou negando provimento. Pois não, o ministro Marco Aurélio fica vencido na conversão, e, no mais, Sua Excelência acompanha e, portanto, vencido o ministro Marco Aurélio na conversão, negaram provimento ao agravo, um só, por unanimidade. Ministro Fux, lista 4 de Vossa Excelência. Senhor presidente, aqui são embargos de declaração da União Federal, que tem toda a razão, porque foram embargos interpostos antes da decisão do Pleno, que entendeu que não se poderia ampliar as categorias que exercem atividade de risco para fins de aposentadoria especial. Então, aqui é um caso de oficiais de justiça, a União tem absolutamente razão. Embargos de declaração, eu estou acolhendo os embargos de declaração, estou provendo os embargos de declaração, tal como pede a União Federal. Pois não. Consulto os colegas. O ministro Marco Aurélio está de acordo? Sim, presidente, acompanho. Então, deram provimento aos embargos de declaração com efeitos modificativos para dar provimento ao agravo regimental interposto pela União para o efeito de denegar-se a ordem, por unanimidade. Ministro Luiz Fux, lista 5. Aqui, senhor presidente, na lista 5 foi constatado o abuso do direito de recorrer. São agravo regimental nos embargos divergentes, nos embargos de declaração e mandado de segurança. Eu estou negando provimento ao agravo regimental. E determinando o imediato arquivamento. Pois não, todos de acordo? Nessa segunda parte, eu fico vencido. Sim. Reservo, presidente, a declaração de preclusão maior do pronunciamento judicial a situações excepcionais, principalmente quando há o risco no campo penal da prescrição. Então, divirjo quanto ao trânsito em julgado e também o arquivamento imediato dos autos. Aguarde-se o acordo a ser confeccionado. Pois não. Então, vencido o ministro Marco Aurélio quanto à determinação do trânsito de julgado e o arquivamento do feito, por unanimidade, negaram provimento ao agravo regimental. Ministro Teori Zavascki, Vossa Excelência traz a lista número 1 a julgamento. Eu não conheço os presentes embargos de declaração, senhor presidente. De acordo.
Bom, ministro não conhece, ministro Marco Aurélio está de acordo? Estou de acordo, presidente. Então, não conheceram por votação unânime. Pois não. Ministro Teori, na lista 2, a Procuradoria-Geral da República pede destaque. E Vossa Excelência prefere aguardar, adiar ou está pronto para ler o voto? Destacar. Esse aqui são embaixo de declaração do recurso extraordinário em que se decidiu aqui que é prescritível a ação de reparação de dano à fazenda pública decorrente de ilícito civil. Nos embaixo de declaração, o Procurador-Geral da República sustenta que a tese fixada no acordo embargado padece de omissão, porquanto, entre aspas, presente indefinição quanto às balizas essenciais do que se compreende como ilícito civil e o que escapa a esse universo. Alega-se, ademais, que o julgado embargado omitiu-se quanto à possibilidade de modulação de efeitos para a incidência da tese, já que há patente risco à segurança jurídica e excepcional interesse social envolvido, sobretudo em razão da urgente continuidade de ações de ressarcimento até aqui movidas e da articulação dos órgãos legitimados para a propositura de outras em vias de serem ajuizadas. Ao termo inicial para cálculo da prescrição, uma vez que com o transcurso do prazo só pode ser iniciado após a administração tomar ciência da ocorrência do ilícito civil em aplicação do princípio da accionata. Afirma, por outro lado, que há obscuridade na tese fixada pelo plenário da Corte, pois, ante a indefinição da expressão ilícito civil, há risco concreto de que o ressarcimento de ilícitos administrativos lato sensu, eleitorais, previdenciários e ambientais, por exemplo, sejam embutidos nessa noção e percam a proteção especial dada pelo Constituinte, sem que tenha existido debate consistente a seu respeito no seio do Supremo Tribunal Federal. Assevera-se, desse modo, que altamente recomendável ressaltar o ressarcimento que decorra de condutas nesses campos, todos inextricavelmente imbricados no interesse público primário, de espectro do julgado embargado. Necessário deixar claro que as ações ressarcitórias que decorram de atos de improbidade ou de ilícitos penais estão fora do alcance do aresto atacado. Defende ainda que a orientação perfilada no julgamento da presente repercussão geral tem aptidão para induzir intensos e perversos efeitos sistêmicos na esfera de resguardo do erário, que merecem meditação cuidadosa da Suprema Corte e justificam a reforma excepcional do julgado na linha do voto proferido pelo ministro Edson Fachin. Há aguda preocupação com os potenciais efeitos sistêmicos do julgado e com o risco que as arestas observadas representam para o patrimônio público. Estão em jogo ações ressarcitórias que decorrem de atos fraudulentos, não necessariamente associados à improbidade administrativa, como benefícios previdenciários recebidos por meio de atos criminosos, financiamentos fraudados, desapropriações irregulares e ressarcimento de custos de eleições anulados. Por fim, o embargante aduz ser necessário esclarecer que houve consagração do entendimento sobre a existência ou não de etapas para o reconhecimento da imprescritibilidade da reparação de danos por ato de improbidade na sessão de julgamento do recurso extraordinário 669-069. Esse é o relatório. O meu voto, senhor presidente, eu digo o seguinte: o Procurador-Geral da República sustenta nos embargos a ocorrência de omissões e obscuridades que podem ser sintetizadas em 3 pontos. A abrangência da tese fixada e a definição exata da expressão ilícito civil. B, o termo inicial para transcurso de prazo prescricional das pretensões de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícito civil. E C, necessidade de modulação dos efeitos da tese fixada por essa Corte. No mais, os declaratórios apresentados insurgem-se contra a própria orientação firmada, pedindo a reforma do julgado para que se adote interpretação mais ampla do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição, na linha do que defendido pelo ministro Edson Fachin no julgamento do acordo embargado. O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à abrangência da tese fixada, bem como a exata definição dos atos que podem ser considerados ilícitos civis,
para fins de reprodução do entendimento firmado em sede de repercussão geral. No julgamento, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, afirmando a tese de que a imprescritibilidade, que se refere ao artigo 37, parágrafo 15 da Constituição, diz respeito a apenas ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais fechados. Contudo, fiquei vencido quanto à tese firmada, uma vez que o posicionamento majoritário dessa Corte, encabeçado pelo ministro Roberto Barroso, foi no sentido de que a orientação a ser fixada para fins de repercussão geral deveria ser mais restrita e adstrita ao caso concreto, que consistia em ação de ressarcimento ajuizada pela União em razão de danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito. Assentou-se, assim, a tese de que é prescritível a ação de reparação de danos à fazenda decorrente de ilícito civil. Nos debates travados na oportunidade do julgamento, ficou clara a opção do tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza semelhantes à do caso concreto em exame, a saber, ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O conceito sobre esse aspecto deve ser buscado pelo método da exclusão. Não se considera ilícito civil, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante. Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acordo embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio. Aliás, senhor presidente e eminentes colegas, depois disso, já foram afetados 2 casos para a repercussão geral. Um caso, saber se é prescritível a ação de danos em relação a imposições sancionatórias do Tribunal de Contas, e outro caso referente a improbidades administrativas. E a opção do tribunal, na oportunidade, foi essa, de examinar caso a caso, repartindo isso, e não uma forma genérica, como eu propunha naquela oportunidade. Por isso mesmo, recentemente o Supremo reconheceu a repercussão geral, e aqui eu cito essas duas hipóteses. Por outro lado, o embargante alega ser necessária a fixação do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de ressarcimento ao erário decorrente de ilícito civil. No entanto, a questão constitucional julgada pelo acordo embargado limitou seu debate acerca da abrangência da pretensão ressarcitória decorrente de ilícito de natureza civil pela regra da imprescritibilidade, parágrafo 5º do artigo 37 da Carta Magna. O que cabia ao tribunal definir era a prescritibilidade ou não das pretensões de ressarcimento ao erário decorrentes de ilícito civil. Firmado o entendimento de que tal pretensão é prescritível, as controvérsias atinentes ao transcurso do prazo prescricional, inclusive seu termo inicial, são adstritas à seara infraconstitucional, solucionáveis tão somente à luz da interpretação da legislação ordinária pertinente. Cito precedente nesse sentido, essa matéria sequer tinha sido colocada. No que se refere ao pedido de modulação dos efeitos da tese firmada, deve-se reconhecer que, de fato, o Supremo Tribunal Federal havia afirmado, no julgamento do MS 26.210, de Vossa Excelência, senhor presidente, que o parágrafo 5º do artigo 37 dispunha serem imprescritíveis as pretensões de ressarcimento ao erário. Contudo, esse precedente tratava de processo de tomada de contas especial que tramitava perante o TCU, controvérsia pendente de apreciação no RE 636-886 da minha relatoria, que agora teve reconhecida a repercussão geral, e não alçada pela tese fixada pelo acordo impugnado. De outra monta, se falava em modulação porque teria um precedente, em sentido contrário, mas o precedente é em outra matéria. De outra monta, a leitura dos precedentes prolatados por essa Corte, que reproduziam o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, diziam respeito, em sua maioria esmagadora, a atos de improbidade administrativa ou a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Essas discussões também não são abrangidas pela tese firmada em um julgado embargado, que, conforme esclarecido, aplica-se apenas a atos danosos ao erário que violem normas de direito privado. Com relação a ilícitos civis, portanto, não havia jurisprudência consolidada no STF que afirmasse a imprescritibilidade das pretensões de ressarcimento ao erário. E não existia, assim, expectativa legítima da administração pública de exercer a pretensão ressarcitória decorrente de ilícito civil a qualquer tempo.
Por isso, não se constatam motivos relevantes de segurança jurídica ou interesse social hábeis a ensejar modulação dos efeitos da orientação assentada no aresto embargado. Os demais argumentos veiculados nos embargos de declaração visam abertamente a reforma do julgado, finalidade para a qual não se presta esse recurso. De acordo com o estatuído no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, são cabíveis embargos apenas naquelas hipóteses. E não pode ser acolhidos embargos que traduzem mero inconformismo. Por essas razões é que eu rejeito esses embargos, senhor presidente. Consulto os colegas. Todos de acordo? Rejeitados os embargos por unanimidade. Ministro Teori Zavascki, Vossa Excelência prossegue com a palavra agora para julgar a lista 3. A lista 3 é um habeas corpus que foi negado seguimento e visava ao trancamento do processo de impeachment contra a presidente da República. Eu neguei seguimento, seguindo a orientação do tribunal, em caso semelhante, tribunal pleno, que disse que para trancar processo de impeachment não cabe habeas corpus. Eu estou negando provimento nessa linha de entendimento. Presidente, não observo quanto a essa ação nobre, no que voltado a preservar a liberdade de ir e vir do cidadão, quer o disposto no artigo 21 do Regimento Interno, no que autoriza o relator a negar seguimento a pedidos manifestamente improcedentes, quer muito menos o artigo 557 do Código de Processo Civil e o artigo semelhante do Código que entrou em vigor em março último. Por isso, provejo o agravo. E esse voto eu adotarei na lista seguinte. Pois não. Então, aqui o eminente ministro Marco Aurélio, por entender que o habeas corpus é uma ação nobre que não pode ser monocraticamente indeferida de plano pelo relator, dá provimento ao agravo, os demais acompanham o relator, negando provimento ao agravo regimental com a devida vênia à divergência. Ministro Teori Zavascki... A lista seguinte, o tema é o mesmo. O tema é o mesmo. Eu devo esclarecer que indeferir monocraticamente, baseado numa decisão do plenário, e por isso que me animei a prover o caso monocraticamente. Aqui, ao invés de embargos de agravo regimental, o que se fez foi embargos declaratórios, mas a pretensão é para reformar. De modo que eu conheço os embargos, recebo os embargos como agravo regimental e, na mesma linha, nego provimento. Pois não. Então, o ministro Marco Aurélio fica vencido tanto na conversão quanto no resultado, porquanto Sua Excelência não apenas não converte os embargos de declaração em agravo regimental, como lhes dá provimento. E os demais acompanham o relator, convertendo os embargos e negando provimento ao agravo. Ministro Fachin, Vossa Excelência traz a lista número 1. Senhor presidente, é agravo regimental nos embargos de divergência, no terceiro agravo regimental, no recurso extraordinário com agravo 926.727, que eu estou propondo a negativa de provimento. Consulto os pares, não há divergência. Ministro Fux, tudo bem? Bem. Então, por unanimidade, negaram provimento ao agravo regimental. Ministro Fachin, Vossa Excelência prossegue com a palavra, agora com a lista 2. Na lista 2, senhor presidente, trata-se de agravo regimental em mandado de injunção 6556, oriundo do Distrito Federal. Aqui também estou propondo negativa de provimento. Consulta os pares, não há divergência, negaram provimento por votação unânime. Ministro Fachin, Vossa Excelência prossegue com a lista 3. Presidente, pois não. No tocante à lista 3, surge a problemática do alcance do parágrafo único do artigo 932 do Código de Processo Civil, no que encerra uma segunda oportunidade para ter-se como devidamente completado o recurso interposto.
é um tema que pretendo suscitar a inconstitucionalidade desse parágrafo. Por isso, ponderaria a conveniência de nós adiarmos a apreciação desse processo, é processo único, para a próxima assentada com a presença dos demais colegas. Ministro Fachin, perfeitamente. Concorda com o adiamento? Concordo, sem então, dúvida. Pois não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos cancelar o pregão Tá bem. e retornamos oportunamente com esta lista 3. Não há mais nada. Consulta os eminentes pares, se há algo a decidir ainda em matéria de urgência, nada a decidir, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos.